A libertação da mulher, a modificação da sua face no futuro, será, numa primeira etapa, obtida pela generalização do trabalho feminino. Mas é claro que ela estava falando de um tipo de mulher. As mulheres brancas de classe média escolarizadas, primeiro reivindicam a entrada nas universidades e depois reivindicam a entrada no mercado de trabalho. Mas as mulheres negras pobres nunca precisaram reivindicar o direito ao trabalho. Elas sempre tiveram que trabalhar. Fazer um panorama retrospectivo do que foram esses últimos 40 anos, talvez permita a gente enfatizar dois aspectos que eu acho que foram muito importantes. O primeiro é a entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho, que ocorre a partir dos anos 60, muito em função, primeiro, do surgimento da pílula, onde as mulheres passam, portanto, a controlar a sua sexualidade, e a gente observa no mundo inteiro e também no Brasil uma redução muito acentuada da taxa de fecundidade. Então isso mudou as famílias, mudou o lugar das mulheres na divisão sexual e social do trabalho. E foi também, a partir dos anos 60, a gente tem o aumento da escolaridade média e que foi muito favorável às mulheres, porque as mulheres têm um desempenho melhor do que os homens, também contribuiu para essa mudança, essa grande inserção, essa inserção em massa das mulheres no mercado de trabalho. Em porcentagem, as mulheres têm mais educação do que os homens. E o paradoxo é que elas, embora tenham mais possibilidade do que os homens em termos de educação escolar, diplomas, etc., elas no mercado de trabalho têm menos salário, são mais discriminadas, trabalham em menos profissões, têm menos possibilidade de trabalhar em diversidade grande de profissões, como os homens. Elas estão sempre naquelas pequenas profissões mal pagas de mulheres, que é professora primária, trabalho no setor de saúde como auxiliar de enfermagem. Então tem poucas profissões em que as mulheres estão maciçamente e ganhando pouco, enquanto que os homens têm mais escolhas profissionais, têm um âmbito maior de escolhas profissionais e eles têm menos essa necessidade de ficar restrito a um pequeno número de profissões mal pagas. A gente ainda tem carreiras com predominância muito maior de mulheres do que de homens. O núcleo das ciências duras, digamos assim, engenharias, exatas, embora aumentando nos últimos anos, eu acho que isso é significativo, as pesquisas mostram que as mulheres estão ingressando mais, mas ainda é muito menor o número de mulheres do que de homens em determinadas carreiras e muito maior o número de mulheres nas carreiras que tradicionalmente são conferidas à mulher. Um exemplo, a gente pega os números do ingresso de mulheres no curso de pedagogia, por exemplo, quase 90% dos estudantes de pedagogia são mulheres. E outras carreiras vinculadas a engenharias, por exemplo, você não consegue ter nem metade disso. As mulheres escolhem as atividades que estão próximas ao que elas foram educadas, que foi para cuidar. Então, escolhe as carreiras dos cuidados. E essas carreiras são as mais desvalorizadas. Enfermagem, professora, psicóloga, assistente social. Mas por que as atividades que permitem que a vida seja preservada e continuada são mal pagas? É porque é a atividade de mulher. É a invisibilidade que cerca o trabalho feminino. Você ter uma ideia, em todos os países do mundo, no setor público, a ocupação é majoritariamente feminina, porque justamente é algo que é mais seguro, as mulheres fazem concurso, elas têm um melhor desempenho nos concursos. E, ademais, dentre as atividades mais precárias, eu também tenho uma maioria de mulheres. Uma profissão em que você poderia ter maiores salários, que são as profissões liberais, advogado, juiz, professor universitário,
dentista. Então, todas essas profissões estão bem feminizadas, mas, por exemplo, um cirurgião, que é uma profissão médica que ganha mais, os cirurgiões são majoritariamente homens, minoritariamente mulheres. Quando você vai ver profissões médicas, como por exemplo pedicure, como por exemplo dermatologista, como por exemplo ginecologista, aí você vai ter uma maioria da profissão que é constituída de mulheres e são as profissões que são menos bem pagas em relação a, por exemplo, neurologista, médicos, etc. O setor industrial é o setor que melhor remunera. Os setores que pior remuneram são serviços e o comércio, né? Porque, enfim, justamente tem mais rotatividade, mão de obra menos preparada. Você, para ir para o setor industrial, você tem que ter tido uma formação mais técnica, etc. E os salários lá são mais altos. As mulheres nunca tiveram uma grande representatividade no setor industrial. Elas são majoritariamente no setor de serviços, onde tem muita prestação de serviço a famílias, a indivíduos, a pessoa física, né? Não é só prestação de serviço às empresas, onde também a participação das mulheres é menor. Elas são completamente ausentes num setor surpreendente, que é o setor de transportes, porque afinal de contas hoje todo mundo dirige. Tem outros setores, como o setor de alta tecnologia, onde a participação das mulheres também é pequena. E eu, como tenho uma filha engenheira que trabalha no setor de TI, eu acho que o que explica isso é um pouco a própria trajetória universitária, educacional, porque tem entrado mulheres, mas realmente é um setor tão sexuado, é um lugar onde tem tanto homem, que eu me lembro que a minha filha, quando estava no 2º ano, ela falou assim para mim, eu acho que eu vou mudar, porque são 5 meninas para 45 meninos. Então, é um ambiente, às vezes, difícil de você conviver com ele, né? Espaços muito sexuados, ou só de homens ou só de mulheres, evidentemente, onde a mixidade é baixa para um lado ou para o outro, eles são muito áridos para a presença das mulheres, né? Porque, evidentemente, existe sempre a prática do assédio, que é muito disseminada, né? O sexismo é uma prática também, né, que corre as ruas e que é lugar comum. Então, não parece, mas essas coisas, eu acho que inibem um pouco a presença de mulheres. A gente vê isso até na universidade. Como professora de universidade, eu vejo que, apesar da grande presença de meninas, né, nas universidades, elas se voltam mais para determinados setores que para outros. Eu não acho que é em função das suas habilidades, eu acho que talvez por desconhecimento das atividades, né, da carreira que você pode desenvolver num determinado setor, e depois pela questão da baixa mixidade. Eu acho que a baixa mixidade é um freio à entrada de mulheres. Se você fala para uma menina sobre... Vai vir aqui hoje um médico, um engenheiro, uma pessoa engenheira, uma pessoa médica, uma pessoa que seja astronauta, ela vai esperar que seja um cara. Então isso já está na nossa mente, você não vai esperar que venha uma moça, né, enfim, da engenheira te explicar uma coisa difícil, né, sobre construção. Então tá tudo nessa falta de exemplos. Eu acho que por conta disso é fundamental a gente ter exemplos. Você vai olhar para a educação, né, infantil, na idade de 1 ano até 6, 7, ela é feminina. Então eu acho que isso já vai lavando a cabeça, né, desde os 2 anos de idade. Se você bota o seu filho e ele só vê lá, ela vem lá, toma conta de mim, a tia, ter alguém que tome conta de você é muito legal. Mas também é bom ter um cara, ter um homem, para você entender que esse amor vem também de homem. Enfim, eu acho que essa falta de exemplo em vários ramos da sociedade é uma grande culpada também por essa falta de depois, mais adiante, matemáticas, engenheiras. Nós temos sido, né, historicamente, educadas de uma certa forma, enquanto homens têm sido educados de outra certa forma. Então a gente pode pegar desde as brincadeiras, né, as meninas recebem os utensílios de casa em geral como um brinquedo, e aí sendo passado como uma coisa super emocionante para as meninas, que o bebê troca a fralda, enquanto as brincadeiras dos meninos são muito mais coletivas, né, desde o futebol, a ficar na rua,
E quando a gente vai crescendo, isso vai continuando. Então as meninas já são colocadas para fazer as tarefas dentro de casa, para cuidar dos irmãos ou das irmãs mais novas, de um primo, de uma prima, enquanto o menino ele vai sempre sendo deixado de lado nesse universo. Então assim, quando a gente fica mais velha, vem dizer pra gente que não, vocês têm o dom. Culturalmente falando, a mulher ela nasceu, ela existe para ser mãe, para ser dona da casa, né? Isso lá atrás, antes de toda uma revolução, enfim. Só que isso, apesar de muita coisa ter mudado e da mulher ter conquistado muita coisa fora de casa, parece que essa obrigação continua existindo dentro de casa. Acho que não existe uma coisa que as mulheres já nascem sendo mães, nascem com o instinto materno, nascem para fazer certo tipo de trabalho que os homens não nascem para fazer, etc. Tudo isso, a meu ver, é resultado de uma construção social. Isto é, a escola, a família, os mídias, os jornais, a televisão, tudo isso constrói uma identidade masculina e uma identidade feminina que faz com que a mulher seja vista como aquela que deve cuidar da casa, dos filhos, do universo doméstico, etc. Mas isso é uma construção, não é uma coisa que você nasce mãe, nasce com vontade de cuidar da casa, nasce com vontade de fazer comida, nasce com vontade de fazer tudo isso por amor, etc. Como isso, para mim, é um estereótipo. Eu acho que tem essa coisa do pensamento machista, tanto dos homens como das próprias mulheres, às vezes, né? A gente acaba internalizando isso, achando isso normal, né? E aí alguém levanta e fala, não, isso não é normal, realmente. Aí começa a questionar. Porque um homem não pode lavar uma louça, porque essa é coisa para mulher. Não pode passar porque é coisa de mulher, não pode. Então, fica essa coisa assim. Então, a mulher fica sobrecarregada. A mulher, o serviço de lavar, de passar, de cuidar, tudo é da mulher. Então, isso impede ela de muitas coisas. Não é só isso impede até dela ter um divertimento. Porque cansa também, né? O serviço doméstico. Então, assim, tem essa coisa, não, a mulher tem que chegar em casa, a comida tem que estar pronta, a casa tem que estar limpa, e tem que ser assim, né? E o meu lugar é o lugar de trazer o dinheiro para casa, e é assim que tem que ser. Cuidar de menino pequeno, cuidar de casa, cuidar da roça, cuidar de quebrar o coco para poder ter o azeite para temperar, para fazer o sabão. Então, para vender, para ter o café, ter o açúcar. Não te contava tanto com a ajuda do marido, não. Na minha casa sempre fui eu. Eram raros os momentos em que ele me ajudava de alguma forma. E era sempre colocado como uma coisa excepcional, sabe? Eu tô fazendo isso aqui porque é uma coisa, eu tô, sabe? Não é minha obrigação, mas eu tô fazendo. A obrigação é da mulher. Quem é que leva os pais mais idosos para o médico? Quem é que sai? Quem é que mais falta? Né? Em caso, por exemplo, a criança fica doente ou um pai ou alguém fica doente, tem que levar para uma consulta médica. São as mulheres que se sacrificam. O homem agora ele está entrando, ele fala, não, deixa que eu faça uma comida, não, deixa que eu ponha uma mesa, não, deixa que eu bote a criança para dormir. Eu acho que ainda a tarefa do homem, né, com relação ao filho, né, ele é muito mais naquela parte do emocional, de brincar, de dar amor, do que cuidar. O cuidar o banho, colocar para dormir, o dar um remédio, isso cai para a mulher, porque a mulher tem isso em cuidar de alguma coisa. Historicamente, o que levou ao aumento da participação feminina foram inovações tecnológicas que reduzem o tempo de trabalho doméstico, aí eletrodomésticos principalmente, e os arranjos de cuidado, que são as creches e arranjos familiares também, mas muito na concepção de que a mulher cuida do trabalho doméstico e o homem vai para o mercado de trabalho. Então, o que possibilitou aumentar a participação feminina foi justamente a redução do tempo de trabalho doméstico em casa. Então, para aumentar ainda mais a participação feminina no mercado de trabalho, teria que mudar um pouco
esse conceito de que a mulher é responsável pelo trabalho doméstico e o homem é o provedor. Existe uma divisão sexual do trabalho que é bastante constrangedor, porque faz com que as mulheres tenham que se encarregar de toda uma série de tarefas de que os homens são dispensados, e eles são dispensados pela sociedade. A sociedade acha justo que as mulheres cuidem da casa, das crianças, de tudo que se refere ao universo doméstico, e que os homens fiquem trabalhando, fazendo o que se deve fazer ao nível do trabalho profissional. Só que existe uma grande assimetria, porque as mulheres estão trabalhando atualmente no mercado de trabalho, elas têm um trabalho fora de casa e ao mesmo tempo elas têm um trabalho doméstico. Enquanto que os homens é muito assimétrico, porque eles têm um trabalho fora de casa como as mulheres, mas eles não têm, como as mulheres, o exercício de todas as tarefas domésticas. É importante pensar, quando a gente vai pensar no rural, é que o trabalho não é aquela coisa que a mulher sai de casa para fazer. É aquilo que acontece, na verdade, o tempo todo, né? Ela tá ali, aí ela vai dar o banho no menino, às vezes uma água que ela usou para dar de beber ao animal, depois ela já usa aquela água ali para aguar a horta dela. Tudo isso acontece no entorno de casa, acontece dentro de casa, então é difícil até você contabilizar qual o período, né, dessa jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho ela é muito intensa. Não tem que ser só responsabilidade das mulheres, né? O trabalho de educação das crianças, né, e de cuidado com as crianças é algo que a gente luta muito para que seja transformado. Porque se não for isso, fica difícil você garantir a participação política, a autonomia e uma vida justa e digna para as mulheres. A questão do labor de casa. Nós que somos as coordenadoras, sai de casa, deixa a casa. O marido não ajuda muito não. Se não tiver já um filho grande, uma filha para cuidar da casa, quando a gente chega, já é só deixando a mala e cuidando de limpar a casa, de fazer comida, de lavar roupa, de tudo. Então nossa jornada é dobrada. Você quer se dedicar e você tem uma jornada dupla, né? Você chega em casa e é esperado que você arrume, que você esteja linda, que você varra o chão, bota os teus filhos na cama, dá a janta, prepara a mochila. É esperado isso tudo. E aí, se você quer fazer, sei lá, uma coisa que não seja limitado de 9 até as 5 da tarde, como ciência, que você não faz de 9 até as 3, 5, 6, que seja, você está o tempo todo com aquilo na sua mente. Você tem que ter um tempo livre, você tem que ter uma coisa de descanso, né? Enfim, né? Mental, para ter ideias. E se você tá ali, tá aqui e não para, você não vai ter isso, né? Isso vai te faltar. Acredito que a vida da mulher profissional ela é marcada por diversas interrupções. Interrupções porque acredita-se que a maternidade, que o filho é de responsabilidade da mulher. Acredita-se que o serviço doméstico é de responsabilidade da mulher. Então a mulher ela é atravessada por uma série de outras responsabilidades que não apenas ali o seu compromisso com a vida profissional. Então, quantas vezes a gente já não ouviu dizer: eu tenho um marido que é muito legal, ele me ajuda tanto no trabalho doméstico. Eu tenho muita sorte porque o meu marido me ajuda com as crianças. E isso eu acho que reforça essa cultura machista, essa cultura patriarcal em que cabe à mulher a responsabilidade de tudo aquilo que é ligado ao doméstico. E isso muitas vezes faz com que ela não tenha como se dedicar ao trabalho, que é um dificultador na ascensão da carreira. Ainda na nossa sociedade tem uma questão machista, pode-se dizer, que geralmente se um casal está em condições teoricamente de igualdade, cada um tem seu emprego, e surge uma oportunidade de promoção para um dos dois, ou uma oportunidade de viajar, de morar em outro país, normalmente, não vou te dizer que isso é sempre, mas via de regra, o homem é priorizado. Não, vamos cuidar da carreira dele primeiro, deixa ele fazer a formação primeiro, ele tem as escolhas dele, a mulher acompanha. Dificilmente, em alguns casais, você já vê uma igualdade mais legal, né? Mas até nos afazeres domésticos, a gente ainda está discutindo muito isso. Assim, qual que é o papel do homem? É de ajudar? Não, meu marido não me ajuda, ele faz a parte dele.
Se nós dois trabalhamos e nós dois moramos numa casa que pertence aos dois, as atividades domésticas são de nós dois. Não é que ele está me ajudando porque ele é legal, ele é bonzinho, ele é bacana. Ele está fazendo o papel dele, né? A palavra que mais me irrita em relação à parentalidade é a ajuda. Mas eu te ajudo como assim? Né? Se você me ajuda, você está querendo dizer que a responsabilidade é minha, que você faz o que você pode, quando você pode. Não, a responsabilidade é de ambos. Tenho várias amigas que falam, poxa, mas ele te ajuda. Ajuda não, a gente faz metade, metade. Nós somos parceiros, a gente vive, enfim, né, com 2 filhos que são nossos, né? Então eu acho muito natural que a gente se ocupe de maneira igual das coisas. E ele também acha isso muito natural. Então nunca foi dito, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. As coisas vão acontecendo, um dá o que dá naquele momento, o outro dá mais numa certa hora. Tem horas que eu tô com workshop, palestra, etc., atrás, aula, prova, e ele assume mais. Tem horas que ele, que também faz matemática, tá muito ocupado e eu assumo muito mais em casa. Então, eu ainda escuto muito, assim, ai, você tem muita sorte, ele te ajuda. Talvez eu tenha sorte, porque o resto não faz isso, mas... E ele? Será que ele não tem sorte? Né? Tipo... Então, como é que a gente vai mudar as cabeças? Porque eu acho que as mulheres mudaram muito. Eu acho que a gente refez o mundo. Em 35, 40 anos... E eu sou a primeira geração, né? Minha mãe era dona de casa. Eu sou a primeira geração que foi para a universidade, que teve uma carreira, que fez escolhas, que pôde se separar, né? Com dignidade, como opção, first best. E onde a gente toca a vida. E toca a vida em função das suas escolhas, com liberdade, né? Com responsabilidade. Isso é algo que não tem retorno, isso não vai haver retrocesso histórico nessa direção. Mas é preciso que os homens mudem e é sobretudo preciso que a relação homem-mulher muda. E eu acho que é aí onde a gente ainda tem muito caminho pela frente. Eu, enquanto mulher feminista, né, que trabalho na Cantra, agora com o filho, isso vem o desafio de como é que eu coloco isso em prática também, né? O que eu vou tentar fazer e o que eu acho que a gente pode fazer pelas crianças é apresentar o mundo, né? Apresentar o mundo sem apresentar essa divisão de menino e menina. Apresentar e ver o que ele gosta. Ele vai gostar de quê? De desenhar, de dançar, de um esporte, vai gostar de cozinhar. Se determinadas coisas nunca forem oferecidas para ele, as aptidões dele e os gostos também vão sendo já desde cedo trabalhados, né? Então ele pode ter bola e ele pode ter fogão, ele pode ter roupa rosa. Eu gostaria muito que ele aprendesse isso, né? Que o mundo não tem que ser dividido, o mundo não é dividido, o mundo é de todo mundo, que a gente tem que partilhar as tarefas de casa, porque são coisas que os seres humanos dependem para sobreviver. Fazer comida, lavar sua roupa, cuidar do espaço que você vive, limpar o espaço que você vive. Isso não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com o seu gênero. Isso tem a ver com coisas que toda a sociedade dependem para sobreviver. Então todo mundo tem que saber fazer isso, homens e mulheres, né? Então isso são coisas que eu pretendo, né? Que eu já estou tentando trilhar para que ele possa ir aprendendo.